Olá, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E dessa vez vamos falar sobre um tema: quando perder tudo não te afasta de Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que ela falará ao seu coração, assim como ela tem falado ao meu. E que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa aprender mais e mais. Gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo, seguir nosso canal, curtir, dar um like e aperta o joinha para que você possa estar sempre atento às atualizações que teremos aqui, pois vamos gravar uma série aqui de 4 vídeos tratando sobre esse tema, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Existem 2 histórias na Bíblia que parecem opostas, mas na verdade são exatamente iguais. São exatamente a mesma coisa. Uma é sobre um homem que perdeu tudo: os filhos, os bens, a saúde, e mesmo assim não soltou a mão de Deus. A outra é sobre um homem que teve tudo que esse mundo pudesse lhe oferecer: riqueza, poder, sabedoria, e ainda assim terminou sua vida dizendo que tudo era vazio, que tudo é vaidade, que tudo é perda. Hoje eu quero começar essa série falando primeiramente aqui sobre Jó. Porque antes de entender como a riqueza pode te afastar de Deus, a gente precisa entender uma verdade que incomoda muita gente. A perda, por si só, também não aproxima ninguém automaticamente de Deus. O que define isso é o que está dentro do seu coração. Tudo bem? E para a gente já começar a entender que o texto, vamos ler Jó, capítulo 1, do versículos 1 ao 3, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Iov, Jó. Ele era um ser humano bom, íntegro, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Ele era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Olha só o que a Bíblia relata de Jó: que ele era um homem que amava a Deus, que era um homem honesto, um homem íntegro, respeitosamente e justo. Tinha filhos e filhas e tinha muitos bens. E que eu quero que você guarde isso no seu coração. Jó não era um homem pobre buscando riqueza. Ele já tinha tudo. E mesmo assim, sua integridade vinha antes das prosperidades. A integridade de Jó, o caráter de Jó, vinha antes das coisas que ele tinha. Isso já é uma pista importante do que veremos nesse vídeo. Tudo bem? Então, imagine só, pensa comigo aqui. Em um único dia, tudo desaba, tudo cai sobre sua cabeça. Perdas, filhos, morte, quebrar. Imagina aquela empresa que você sonhou em montar, de repente, do nada você vê ela sendo diluída, você perdendo tudo. Imagina isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que não importa o que você perdeu, não importa as coisas que você tem, os bens que você tem, o que você tem. O que importa é onde seu coração está guardado, e nós veremos isso aqui mais à frente. Agora só, no mesmo capítulo de Jó 1, do versículo 13 ao 19, a Bíblia que nos dá uma sequência de tudo, uma sequência das coisas que aconteceu brutalmente com a vida de Jó. É uma sequência rápida e brutal de perdas. Ele perde os bois e jumentos para um ataque. Olha só, presta atenção nisso, hein? Ele perde bois e jumentos em um ataque. As ovelhas ele perde para o fogo. Pensa nisso. Os camelos também em outro ataque. E no decorrer ainda do texto, os seus 10 filhos morrem quando estavam tudo na casa de um dos irmãos. A casa desaba sobre eles, e essas notícias vão chegando com Jó, para Jó numa velocidade muito rápida, e ele não fica atônito, ele não fica, sabe? Eu quero te dizer, imagina você receber várias notícias negativas e mesmo assim ainda continuar amando a Deus. Tudo isso no mesmo dia.
E qual foi a resposta de Jó? Olha só o que diz aqui em Jó 1, 20 e 21. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso que é importante. Jó se levanta, ele rasga as vestes, ele compreende o que aconteceu, ele se humilha diante de Deus, em adoração ele se prostra e começa a adorar a Deus. Exclama: tudo que eu tenho, Deus me deu. Você também teria a mesma capacidade para fazer isso? Você perder tudo, você ajoelhar e adorar a Deus? E você dizer também, talvez a mesma palavra que Jó disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e partirei nu dessa terra. Yahvé deu, Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é estoicismo, não é um fingimento. Ele não finge que está tudo bem. Ele compreende a situação. É isso, gente, que nós precisamos entender. Por mais que as perdas, as lutas, as dores das nossas vidas acontecem, nós não temos que fingir isso. Nós precisamos de entender. Mas a nossa adoração tem que permanecer verdadeiramente diante de Deus. E a fé de Jó dizendo: minha relação com Deus não está condicionada ao que Ele me dá. E se você pensa que isso foi só um momento de emoção, de uma emoção forte, logo depois da tragédia vem ainda o capítulo 2 da sua vida, que mostra o que Jó sente na sua pele e na sua alma. Vem ainda a doença. Além de perder tudo, ainda ele fica doente e atingido por úlceras malignas da cabeça aos pés. E olha só o que diz aqui no versículo 2, no capítulo 2 de Jó, Jó 2,7, diz assim: saiu, portanto, Satã, o acusador, o inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Quero dizer para você, já não bastava o Satanás, o acusador, o Satã, fazer Jó perder todas as coisas, ainda vem a doença para afligir. E como não bastasse ainda, depois de perder todas essas coisas, de tudo acontecer, vem a sua esposa e diz para ele: blasfêmia, amaldiçoa Deus e morra. Olha o que ela diz no versículo 10 do capítulo 2. No entanto, ele lhe afirmou, versículo 9 do capítulo 2. Então aproximou-se a esposa de Jó, admoestando-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Pensa nisso. Mas, no verso 10, ele responde: no entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar. Jó, momento algum, amaldiçoa Deus, briga com Deus por isso. E esse é o ponto. Ele não estava num estado de choque temporário. Era uma convicção sustentada de que Deus é Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário. Beleza? Por mais que as coisas estão caminhando ao contrário na sua vida, Deus é Deus na sua vida. E Ele vai permanecer fiel o tempo todo contigo, se você também assim o fizer. Agora, eu preciso ser bem honesto com você aqui, porque esse vídeo não é sobre fingir uma espiritualidade que negador. Não, eu não estou aqui falando negando a dor de Jó. Não estamos aqui fingindo uma espiritualidade comum, e sim uma fé sobrenatural. Olha, presta atenção. Não estamos fingindo uma espiritualidade que nega a dor, mas sim uma fé que atinge o sobrenatural. Então, a sua fé precisa atingir o sobrenatural de Deus para fazer que as coisas aconteçam na sua vida. E aí, a partir do capítulo 3, Jó passa a maior parte do livro, praticamente 35 capítulos. Do capítulo 3 ao 35, Jó passa lamentando, questionando, até desafiando a Deus.
ele desafia Deus para que Deus lhe dê uma resposta de tudo que está acontecendo. Jó 3:1 diz assim, ó, passados esses dias, Jó quebrou o silêncio e abriu sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Olha só o que Jó faz. No único momento, eu acho que é tanto flagelo, né? É tanta luta, que uma hora Jó não aguentou e começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Muito pelo contrário, né? Ele não briga com Deus, ele não amaldiçoa Deus, mas ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E isso é importante, porque a fé de Jó não era ausência de dor, era a presença de Deus no meio da dor. Olha que interessante. A fé dele não era a ausência de dor, sentia dor, mas a presença de Deus no meio da dor. Era a presença de Deus no meio da dor. Eu quero te dizer uma coisa de todo o coração. Quando você tem fé, no meio das dores, no meio das lutas, Deus se faz presente junto contigo. Ele discutiu com Deus, perguntou por quê? Chegou a desafiar. E isso está registrado na Bíblia. Se você ler todo o capítulo de Jó, todo o livro de Jó, você vai entender isso. A diferença entre Jó e tanta gente que desiste da fé na hora da perda, não é que ele não sofreu. Ou seja, a diferença entre Jó e tanta gente que desiste da fé na hora da perda, não é que ele não sofreu, é que ele continuou em diálogo com Deus, mesmo no sofrimento, em vez de simplesmente abandonar a relação. Olha que legal isso. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, Jó não largou a Deus. Jó permaneceu ali, mesmo que ele estava questionando a Deus, mesmo que ele fazia as perguntas para Deus, Jó não desviou da palavra de Deus. Jó não se entregou a essas coisas. Tudo bem? E aqui que é o núcleo central dessa mensagem, desse primeiro vídeo, dessa primeira série. A perda por si só não aproxima ninguém de Deus. Existem pessoas que perdem tudo e se afastaram amargurados. E existem pessoas que perderam tudo, como Jó, e ainda assim mantiveram a integridade do coração. E eu quero te fazer uma pergunta. E você? Como está seu coração? Você está aí no meio da luta, no meio da peleja, e mesmo assim ainda está mantendo sua fé em Deus? Isso é importante. Isso é fundamental para entender o que vamos ver nos próximos vídeos sobre Salomão, porque o oposto também é verdade. Ter tudo não afasta automaticamente Deus, mas o coração que coloca sua segurança na riqueza. Ao invés de em Deus, vai se afastar de qualquer jeito, esteja ele perdendo ou ganhando. Então seja, mesmo que você tenha tudo, isso também não te afasta de Deus. Por mais que você tenha riquezas, tenha bens, tenha casas, tenha carros, tenha iates, barcos, enfim, tudo que você tiver, não deixe o seu coração de longe de Deus. Mesmo as pessoas prósperas, elas se aproximam de Deus. Se hoje você está numa fase de perda, perdeu algo, foi tirado de algum lugar que você não esperava, está numa transição que não você escolheu, que você não escolheu, mas que te colocaram lá, eu quero te deixar uma pergunta, e não é uma resposta fácil. Onde está sua segurança agora? Está no que você tinha ou está em Deus, ou está em quem Deus é na sua vida? Onde está a sua segurança? Nas coisas que você possui, nas coisas que você tinha, ou está em Deus? Jó não tinha as respostas, mas ele tinha a quem perguntar. E aqui que é o interessante, você não precisa de ter resposta, você precisa saber o momento certo de perguntar a Deus, e Ele vai te responder certamente. Se essa palavra tocou você, deixe nos comentários. O que você está atravessando agora, está testando onde sua segurança realmente está? E na próxima semana a gente vai para o outro lado da moeda. Nós vamos ver o que aconteceu com Salomão, que teve tudo que esse mundo pôde oferecer. E mesmo assim se afastou de Deus. Se inscreva no canal para não perder. Ative o sininho aí para você receber todas as mais informações e todas as atualizações que teremos aqui. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Até a próxima.